Olá pessoal, eu sou Silas Silva e seja bem-vindo a mais um vídeo do programa Política para Todos. E hoje nós falaremos para que serve a política. E com certeza em algum momento da sua vida você já se questionou qual é o papel da política, qual é a finalidade que a política tem na sociedade, por que a política foi criada, e hoje nós falaremos sobre isso. A política, ela foi criada para suprir as necessidades humanas, para resolver os conflitos sociais, os problemas da sociedade. E o primeiro ponto para que serve a política é estabelecer a igualdade civil, ou seja, fazer com que todas as pessoas sejam iguais dentro de uma sociedade. Quando a política ela se inicia e toma sua forma na Grécia Antiga, principalmente na cidade de Atenas, eles viviam uma espécie de aristocracia. E a aristocracia é uma forma de governo em que um pequeno grupo tem privilégios e poder que são chamados de nobres, e eles eram chamados de governo dos bons, governo dos melhores. Eles detinham todo o poder sobre a cidade de Atenas, detinham toda a decisão e os privilégios sobre aquela cidade. E nessa época, somente os homens com mais de 18 anos e que nascessem na cidade de Atenas, se fossem atenienses, tinham o direito de votar e de ter uma vida ativa na política. As mulheres e os escravos não tinham qualquer direito de expressar suas opiniões, de votar em relação às decisões da cidade. Ou seja, não tinham o direito de ter uma vida ativa na política. E hoje, no Brasil, vivemos a democracia. E na democracia, homens e mulheres de 18 a 70 anos, as mulheres principalmente, têm o direito de votar. Então aqui nós temos já o primeiro ponto positivo da política. Hoje, no Brasil, as mulheres têm os mesmos direitos políticos que os homens. As mulheres podem votar e podem também ter uma vida ativa na política. Então, a política ela foi criada para estabelecer a igualdade civil. O principal papel dela é estabelecer em uma sociedade com que todas as pessoas tornam-se iguais. E agora vamos para o segundo ponto da política. Se o primeiro é fazer com que todas as pessoas numa sociedade sejam iguais, então o segundo ponto é resolver os conflitos sociais, resolver os problemas da sociedade. Eu com certeza um dos problemas que assola a humanidade há milhares de anos é a pobreza. E como que a política ela é usada para resolver o problema da pobreza? Então o Estado ele se baseia em programas sociais, como por exemplo o Bolsa Família, que hoje é o Auxílio Brasil, o Vale Gás, que foi aprovado pelo Ministério da Cidadania, como outros programas sociais que são para amparar as famílias que estão em vulnerabilidade social, que são para ajudar, auxiliar essas pessoas que se encontram nessa situação difícil. Então o papel da política é esse, é resolver os conflitos sociais. E a pobreza é apenas um desses exemplos, tá bom? Então o Estado tem um poder de amparar através da política para resolver, para amenizar os conflitos da sociedade. O terceiro ponto, a política tem um papel de garantir o futuro da sociedade. Então a política ela tem que pensar a longo prazo. O que hoje nós faremos, o que hoje nós decidiremos para o futuro desse país, para o futuro dessa cidade, para o futuro desse estado. Então, na política, ela precisa garantir o futuro da sociedade. Como, por exemplo, o projeto de leis. Os projetos de leis eles podem causar um impacto positivo, um resultado bom para os cidadãos, para a sociedade, ou então um resultado negativo, ou pode ser ruim para a sociedade. Como, por exemplo, durante alguns anos no Congresso Nacional, teve uma discussão imensa sobre a redução da maioridade penal. Alguns eram a favor, outros eram contra. Mas é aí que está a questão. Se a política ela precisa garantir o futuro da sociedade, um exemplo, esse projeto de lei, ele tem um impacto positivo? Ou será que ele vai ter um impacto negativo? Então, a política ela também tem esse papel de garantir o futuro, mas claro que tem que ser um futuro que seja com resultados positivos, tá legal? E também nós temos aqui 3 pontos principais que definem o papel da política. A política ela deve trabalhar de forma inclusiva, ou seja, ela precisa atender a todas as pessoas, incluir todas as pessoas, e ela não pode ser inclusiva. Ou seja, ela não pode selecionar um pequeno grupo, ela não pode atender um pequeno grupo. Ela tem que atender a todas as pessoas. Segundo ponto, a política ela precisa ser mediadora. Ela precisa mediar os conflitos, resolver as situações de forma pacífica e de forma que todas as pessoas se sintam bem, que seja o bem comum de todos. E ela não pode ser parcial, ela não pode resolver o problema melhorando para uns e prejudicando para outros. Tá legal?
E o terceiro ponto, a política ela deve trabalhar de forma legal, legítima, de acordo com a lei, respeitando as leis. E ela não pode ser ilegítima. Ela não pode atuar de forma que ela prejudique a lei e prejudique a sociedade. Tá legal? Então, são esses 3 pontos. Ela deve ser inclusiva, mediadora e legal. E a política, ela estabelece com que todas as pessoas sejam iguais, ela resolve os problemas da sociedade e ela garante um futuro melhor para todos nós. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei aqui embaixo, marque nos comentários seus amigos e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Faça com que esse conhecimento chegue a outras pessoas e ajude a nossa sociedade a evoluir, a crescer no conhecimento. Eu sou Silas Silva e o futuro do Brasil está em nossas mãos.